começar. Turma, quando a gente está estudando na dinâmica, o equilíbrio dos corpos, a gente definiu que é equilíbrio, né? O corpo estava em equilíbrio quando a somatória de forças dele era igual a... Muito bom! Isso vale para quando os corpos não têm dimensão, quando não são corpos extensos. A gente chama os corpos, quando a gente não está olhando para a dimensão deles, de pontos materiais, tá bom? Então quando a gente está olhando para pontos materiais. Quando os corpos têm dimensão, a gente não pode olhar só para ele estar em movimento ou não, olhando para as forças. A gente tem que olhar para uma outra característica nele, que é o que a gente chama de momento. Momento é basicamente uma característica que permite o corpo fazer rotações ao redor de um outro ponto. No caso, quando a gente está falando de momento aqui, a gente está olhando para uma gangorra, ela vai girar em torno desse carinha aqui. E o momento a gente calcula a partir de forças, de uma força que a gente vai estar olhando, mas tem que multiplicar pela distância entre o lugar que essa força está sendo exercido e esse ponto de apoio. O ponto de apoio está aqui. Turma, quais são as forças que estão agindo em cima do professor Dani agora? Força-peso, é a massa dele vezes a gravidade. Então se a gravidade é de 10, tá tendo um peso aí de mais ou menos uns 200 newtons, pode ser? Mais ou menos 20? 250 newtons. Então, tem outra força agindo sobre ele agora? A normal está sendo realizada pela cadeira, né? Muito bem, turma, estou totalmente de acordo com vocês. Ele está em repouso, ele está em equilíbrio. Mas se a gente rotacionar ele ao redor deste ponto aqui, ele vai começar a se deslocar também. Mesmo que as forças que atuem no corpo sejam zero. Enfim, para eu olhar para o momento que eu tenho que fazer para movimentar o professor Dani, eu tenho que olhar para o peso dele e para a distância que ele está em relação a esse ponto de apoio. Se eu quiser movimentar ele, não precisa me ensinar da minha aula. Se eu quiser movimentar ele daqui, a minha força vezes a minha distância tem que ser maior que o peso do Dani versus essa distância. A minha distância aqui já é um pouco maior que a distância do Dani. Então até dá para eu tentar. Quase vai, hein? Como que eu faço para facilitar esse movimento do Dani? O que eu tenho que fazer? Aumentar isso aqui. Bom, se eu quero igualar os momentos, eu tenho que ou aumentar minha força ou aumentar minha distância. Se a minha força for a mesma, eu só consigo fazer isso aumentando a distância. Vamos ver se a gente consegue isso de fato. Ah, e sobe bem. Turma, gostaria que vocês percebessem uma coisa. Dá uma olhada no movimento do meu corpo, da minha mão, e o movimento do Dani. Quem se mexe mais, a minha mão ou o corpo do Dani? Eu acho que eu mexi muito mais, né? Eu mexi quase minha altura inteira e o Dani mexeu menos de meio metro. Por que isso acontece, turma? Porque tudo na física tem que ser regido pelo princípio da conservação da energia. E aí a gente já viu que trabalho, energia, é um produto da força pelo deslocamento. A força vezes o deslocamento do Dani, nesse caso está sendo igual a força vezes o deslocamento da minha mão. Você ainda não viu isso no cursinho, não se preocupa, é matéria do semestre que vem. Pra FUVEST é um assunto quentíssimo, tá bom? Cai com alguma frequência. Esse aqui é o princípio das gangorras. Quem começou a desenvolver esse princípio das gangorras foi o Arquimedes, tanto que ele até postulou aquela frase dele muito conhecida, que é: me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu consigo movimentar o mundo. E você saberia responder essa pergunta? Para mais conteúdos, inscreva-se no Radar do Campus. Tchau, tchau, pessoal!